13. Ikile The Player of The Academy capítulo 37. Alicia Arden. 6. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Comparada com Lunia Arden, a mestre da espada, a única vantagem de Alicia era a separação de domínio. Seu talento permitiu que ela andasse no domínio que até mesmo os cavaleiros que alcançaram o grau semiúnico só podiam perceber e mal colocaram o pé dentro. Assim, tínhamos que decidir o vencedor desta batalha dentro do domínio para Alicia vencer, e foi por isso que eu disse a ela para ganhar tempo focando apenas em esquivar e bloquear. Ao compartilhar os hábitos de Lunia que aprendi lutando contra ela dezenas de vezes na última iteração, fiz Alicia durar os ataques enquanto esperava por uma oportunidade dentro do domínio. E como esperado, a espada de Lunia quebrou durante a colisão dentro do domínio. O dojo ficou coberto de silêncio enquanto Lunia olhava fixamente para sua espada dividida ao meio. Ela se mudou antes de Alicia. Ela balançou a espada primeiro. Ela era melhor que Alicia tanto em habilidade quanto em julgamento. Anúncios por PubFuture. Mas mesmo assim, ela foi mais lenta. Como Lunia se sentiria depois de ver sua meia-irmã alcançar de repente o domínio, que tinha sido sua aspiração de toda a vida? Não há treinamento suficiente, hein? Praticamente nada. Lunia era o tipo de pessoa que segurava a espada novamente após um breve período de lamentação. De agora em diante, meus subordinados e eu não interferiremos em seus negócios. Deixando essas palavras para trás, Lunia se virou. Irmã. Alicia chamou-a desajeitadamente e caminhou cuidadosamente até segurar as mangas de Lunia enquanto Lunia parava. Ela se virou e viu Alicia encharcada de sangue. Lunia hesitou um pouco antes de colocar a mão na cabeça de Alicia. Você cresceu bastante. Depois disso, Lunia deixou o dojo. Foi o fim da briga entre irmãos. Alicia Arden, Lunia Arden dificuldade, B mais recompensa, distribuição uniforme de 40 pontos, aumento da classificação da aura, médio inferior, traço maior vírgula médio, aumento de 600 na capacidade da aura, você adquiriu? Compreensão de domínio. Sou Lunia Arden. A primeira vez que a conheci foi antes mesmo do incidente de Mari. Lembro-me de ter ficado bastante confuso porque era muito anterior ao cenário original. No jogo, Lunia entraria no grupo se Alicia morresse. Então Park Seo e eu não ficamos tão confusos com a entrada de Lunia no grupo. No entanto, havia algo que não sabíamos e era algo que Park Seo, que matou Alicia, definitivamente não esperava. Não consegui encontrar o cara que matou minha irmã. A razão pela qual ela se juntou à festa. Lunia procurou o assassino de Alicia o tempo todo, mas até o final não conseguiu encontrar o assassino porque Park Seo era o verdadeiro assassino o tempo todo. Lutamos juntos por muito tempo, mas Lunia nunca desistiu. No terceiro ano após a morte de Alicia, tive a oportunidade de conversar com ela que ainda procurava o assassino. Achei que você não gostasse da sua irmã. Eu não fiz. Ela era preguiçosa, nunca falava sério e só sabia como se agarrar e incomodar. Mas, quem mais vai vingar aquela criança senão eu? O pai que a negligenciou depois de doar sua semente. A mãe que culpa o filho pelo sentimento de traição que sente pelo marido. Ou os espadachins da família que não a respeitam. Ela lamentou. Procurando pela espada matadora de demônios desaparecida, ela esperou que o assassino de Alicia revelasse seus rastros. Eu sou o único. Não há mais ninguém que possa aliviar a dor daquela criança. A filha ilegítima da família aprendeu o caminho da espada por causa de sua admiração imatura pela irmã. Ao aprender primeiro a usar a espada e a cortar uma pessoa, ela percebeu o horror das espadas. Depois de ser apontada como candidata sucessora que ela nem queria seria acabar antagonizando a irmã mais velha de sua admiração, o que Alicia teria pensado. Deve ser por isso que ela decidiu desistir. Decidindo ser preguiçosa, ela começou a se desviar do caminho das espadas para aliviar sua irmã mais velha e seus subordinados, dizendo a eles que ela não era sua inimiga. E Lunia também estava ciente disso. Eu pensei que você não gostasse da sua irmã. Havia muitos motivos para você não gostar dela também. Se há uma razão para eu odiar aquela criança,
Então não será por causa de algo inútil como a sucessão. Então o que é? Eu estive perseguindo a espada do avô o tempo todo. A certa altura, desisti do domínio e ainda assim o reino da minha aspiração apareceu bem diante dos meus olhos. Ver aquele talento ideal optando pela preguiça era uma visão insuportável. Foi o que Lunia confessou. Essas irmãs provavelmente tinham um relacionamento muito complicado do qual não tínhamos conhecimento, pois o jogo não revelava o passado trivial dos NPCs e seus relacionamentos irrelevantes. Eu me saí bem? Dentro do quarto do hospital, Alicia soltou um murmúrio baixo enquanto estava sentada na cama. Você fez. Eu assegurei a ela que ela fez um bom trabalho, mas em resposta ela fez um beicinho com olhos mal-humorados. Como você pode ter tanta certeza? Agora, provavelmente me tornarei uma candidata oficial à sucessora da família Arden e a irmã Lunia e seus seguidores começarão a me pressionar. A família Arden está cheia de pessoas assustadoras, sabia? Ela provavelmente estava certa. A segunda vinda da lenda não foi importante para os membros da família porque eles estavam mais preocupados com seus próprios interesses e lucros. Alicia, filha legítima do chefe da família, que não tinha o apoio de ninguém, tornar-se a próxima líder da família era algo que não os deixaria muito felizes. Depende de você lutar ou não. Como eu não lutaria? Bem, você pode simplesmente deixar a família. Alicia regalou os olhos em círculos como se não tivesse pensado nisso, mas voltou a ficar mal-humorada depois de um tempo. Eu não quero. Se eu fizer isso, minha conexão com a irmã desaparecerá completamente. Não. Não vai. Sua conexão com Lunia Arden permanecerá mesmo se você morrer. Como você pode ter tanta certeza disso? Porque eu vi a tristeza daquela pessoa que foi desencadeada pela sua morte, durando todo o caminho até meu último suspiro, e eu vi a única pessoa que sentiu remorso pela sua morte, perseguindo persistentemente os rastros do seu assassino. A coisa chamada irmãos é muito estranha. Às vezes, vocês brigam como se quisessem matar um ao outro e outras vezes vocês são ainda mais próximos que seus pais. É minha hora de usar o computador. Foda-se. Ou eu vou bater em você. Mãe. Ele não está me deixando usar o computador. Seu maldito cachorro. As lembranças daquela época foram se tornando fracas com o passar do tempo, mas eu ainda me lembrava de como meu irmão mais velho reagiu quando voltei para casa depois de ser espancado pelos valentões da cidade. Quem diabos bateu no meu irmão? Não é assim que os irmãos costumam ser? Você pode sentir uma sensação de distância e se sentir estranho, mas um laço de sangue não é algo que desaparece tão facilmente. Mesmo que possa se tornar uma lembrança do passado, ainda me lembrei do meu irmão, e ele provavelmente também se lembrou de mim. Na verdade, ele ainda pode estar me procurando. Você também tem um irmão. Eu tenho uma irmã mais nova chata. Eu estava muito acostumado com este mundo. O irmão mais novo que costumava ter o computador tirado, que às vezes era espancado, mas às vezes protegido, agora era o irmão mais velho de um garoto chato que reclamava constantemente por doces caros. Seremos irmãos, não importa o que aconteça. Já reconheci as memórias e emoções deixadas por Corinne Locke. E a partir daí, parei de me preocupar com meu senso de identidade. Você é uma pessoa muito estranha, Sr. Corinne. Você não tem a mesma idade que eu? Por que você age como um adulto o tempo todo? Foi porque vivi pelo menos 14 anos a mais do que você. Eu tinha pelo menos 30 anos, e se eu adicionasse as memórias de Corinne a isso, você poderia dizer que eu estava quase na casa dos 50. Eu pareço velho? Sim. Como um soldado veterano que passou por todo tipo de dificuldades. Eu posso sentir isso vindo de você. Quão afiado. Enquanto arrumava o curativo em volta da cabeça que estava começando a se soltar, Alicia disse com um sorriso tímido. Obrigado. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu desta vez e na floresta. Foi você quem me salvou na floresta, certo, Sr. Corin? Como ela percebeu isso? Eu não estava pensando em contar a ela. Como você sabia? Primeiro é que sua voz é semelhante, e segundo é seu cinto. Os meninos realmente não trocam muito de cinto, certo? Ela estava certa. Nunca me preocupei com isso antes, mas não conseguia me lembrar de ter trocado tanto minha faixa. Na verdade, eu também costumava usar esse cinto barato na iteração anterior. E tive certeza naquele momento graças à sua resposta honesta, acrescentou Alicia.
Quem é você? É? Não há como Alicia ser tão inteligente. HMPH. Ela franziu os lábios antes de fazer uma pergunta. Há alguma coisa que você queira de mim, Sr. Corin? Sim. Aquilo foi rápido. O que? Você estava esperando que eu dissesse não? Sim, claro. Eu sei que estou em grande dívida com você, Sr. Corin. Você pode me dizer o que quiser. Está tudo bem? Exceto pela espada matadora de demônios. Por quê? Você acha que é muito caro? Não. Vovô é o proprietário legal do item, então imposto. Aparentemente houve um imposto de 20% na reatribuição do proprietário do item. O preço oficial da espada matadora de demônios era mais de 20 moedas de ouro branco, se bem me lembro. Isso significava que só o imposto era de pelo menos 400 mil dólares. Sério, as coisas que você fala e outras coisas. Você é uma pessoa muito realisticamente pobre, não é? Ao contrário da irmã, também não recebi nenhuma propriedade da família. De qualquer forma, é claro que não vou pedir sua ajuda quando se trata de dinheiro ou conexões. Talvez eu possa ajudá-lo um pouco. Eu duvido. Ela fez beicinho novamente, talvez por pensar que estava sendo desprezada. Eu realmente queria dar um tapa naqueles lábios com um canudo ou algo assim. Vamos nos tornar amigos. Isso é tudo. Tornando-se amigo de True e Alicia, a maior contra-chefe, que pode usar a separação de domínio com facilidade. Foi uma grande barganha para mim, não importa como eu visse. Por quê? Você não quer se tornar meu amigo? Claro que não. Amigo. Amigo, hein? É a primeira vez que tenho um namorado, mas acho que parece bom. Eu, quero dizer, um amigo homem. Sim, sim. Alicia estendeu a mão com as bochechas tingidas de vermelho devido à excitação. Pensando que ela estava pedindo um aperto de mão, agarrei sua mão e lhe dei um sorriso. Vamos nos dar bem, amigo. HMM. Também estou feliz por ter um amigo confiável como o Sr. Corin. Era um sorriso inocente, longe de más intenções e segundas intenções. Essa garota provavelmente agora teria um futuro melhor pela frente, ao contrário da última iteração, assim como Mari. Que haja punição para os maus e um futuro melhor para os bons. E deixe que as crianças tenham um conjunto melhor de escolhas para elas. Eu tenho medo de lutar, disse Alicia. Eu sei. Mas eu sorriu por algum motivo durante uma briga. Eu também vi isso. Então, eu evitei brigar o tempo todo. Porque não parecia comigo. E eu também estava com medo de lutar contra a irmã. Eu não era tão sério quanto as outras pessoas e estava sempre procurando uma saída fácil. Todo mundo faz isso. Alicia, que era constantemente pressionada pelo ambiente e pelos seus próprios talentos, partilhou a sua agonia honesta e as preocupações que eram normais para as raparigas da sua idade. Tanto Mayra quanto Alicia. E até o Ahan eram apenas meninas. À medida que envelhecemos e passamos por um conjunto de pequenos infortúnios e incidentes, começamos a construir experiência. Não precisei pensar em uma resposta incrível. O conselho que poderia ajudar essas crianças que acabaram de atingir a puberdade não precisava ser tão grandioso. Como alguém que nasceu um pouco antes deles, não haveria problema em animá-los um pouco. Não pense nisso como algo muito difícil. Acabei de ajudá-lo com o catalisador. Catalisador? Veja, quando eu era jovem, um dia fui espancado pelos valentões da cidade. Você fez? Seus olhos se arregalaram em círculos como se ela não pudesse acreditar em minhas palavras. Foi há mais de 10 anos. Fui puxado por alguns estudantes fumantes para um beco. Era muito comum e era algo que poderia acontecer com qualquer um. Cara, você tem algum dinheiro? Eles roubaram meu dinheiro depois disso. Foi quando eu estava no ensino médio e foi um acontecimento embaraçoso do passado que ainda me envergonhava sempre que refletia sobre isso. Tentei impedi-los de pegar meu dinheiro enquanto se uniram contra mim, então tive que tirar alguns dias de folga da escola. Foi muito doloroso. Só um bando de crianças, então é claro que não doeu tanto. Foi doloroso não porque fui espancado, mas porque nem levantei o punho para revidar. Tirei alguns dias de folga da escola não porque fosse doloroso, mas porque era constrangedor. Não fiz nada de errado e não fui eu quem errou, mas ainda fiquei muito envergonhado por não ter conseguido mergulhar naquele momento. Alicia, você é muito mais forte do que alguém como eu, que era uma criança impotente naquela época. Quero que você se torne alguém que possa se orgulhar de si mesmo o tempo todo.
A maior fraqueza de Alicia Arden era sua confiança, que despencou. Contanto que ela tivesse o catalisador para revelar seus talentos sem pedi-los. Então não haveria nada neste mundo que Alicia Arden não pudesse cortar. Uma fera frenética pela espada vivia dentro do coração de Alicia. Ela sabia que isso também fazia parte dela. No entanto, ela passou a vida inteira negando aquela parte dela que estava possuída pela espada como um demônio. Até agora, ela nunca havia feito o espadachim que vivia dentro de seu coração contente. Ela queria satisfazer seus desejos. Seus sentidos honestos queriam que ela causasse estragos balançando a espada o quanto quisesse. Mas ela estava com medo. Eu poderia realmente fazer uso desse talento? E a irmã? E as pessoas da casa? Eles vão me deixar em paz. Eles me abençoarão e torcerão pelo meu sucesso. Alicia sabia que isso não poderia estar mais longe da verdade. Foi por isso que ela se contentou com pequenas coisas para autossatisfação. Ao lutar contra nada além de bestas demoníacas de baixa qualidade, ela aproveitou a vida no campus e queria que a academia a reverenciasse, sem saber o quanto ela era covarde. Brincando como uma heroína, ela queria autossatisfação sem passar pela dor. Como o que os covardes costumavam fazer. Ao procurar presas mais fracas do que eles fingem ser durões e frios em locais seguros e despejam tudo o que é perigoso nos outros. A certa altura, Alicia começou a pensar consigo mesma que esse era o seu limite e que o que ela tinha já era mais que suficiente. Até ela mesma começou a acreditar nisso e ainda assim. Você consegue. Você pode fazer muito melhor do que está fazendo agora. Um menino torceu por ela. Uma colega que ela não conhecia há muito tempo a encheu de confiança cega. Nós não nos conhecíamos há tanto tempo, então por que ele acreditou que eu era mais talentoso que minha irmã, mesmo depois de vê-la? A garota, Alicia, ainda não tinha certeza da resposta a essa pergunta. Nascida como uma filha ilegítima, constantemente comparada e desconsiderada, que sempre pensou consigo mesmo isto é o suficiente e impediu-se de crescer a partir do passado. Alicia não estava habituada à confiança e ao apoio incondicionais. Seu pai, sua madrasta e inúmeros irmãos mais velhos e irmãs mais velhas, como Alicia Arden nunca tinham ouvido falar de nada remotamente próximo de você consegue de nenhum deles. Ele é como um tio. A razão pela qual ela não disse pai foi porque sua percepção de seu pai, de sangue, não podia ser considerada positiva de forma alguma. A imagem mais positiva de um adulto que ela conseguia imaginar era de um tio que ela nunca tinha visto em toda a sua vida. Se eu tivesse um tio, um adulto que sempre torceu por mim assim, como seria? Alicia. Você é muito mais forte do que alguém como eu, que era uma criança impotente naquela época. Eu quero que você se torne alguém que possa se orgulhar de si mesmo o tempo todo ele. Ela sorriu com um sorriso largo que parecia um pouco tolo à primeira vista. A única pessoa próxima a ela, sua irmã mais velha, não era o tipo de pessoa que diria palavras tão calorosas para ela. Então ela não pôde deixar de corar e se sentir inquieta depois de ouvir palavras tão calorosas de uma adulta pela primeira vez na vida. Sem que ela percebesse a natureza da emoção que fazia seu coração bater forte e sacudir, sua vida adolescente começou a desmoronar. Corin look, herói. Classe, cavaleiro, personalidade, justiça, tipo, talento, especialização em lança, classificação da aura, médio, 5.530, classificação de mana, baixo, 2.870, especialidades, regeneração do guerreiro tenaz, tolerância à dor, compreensão de domínio. Estatísticas. Força, 59 maior 67 anúncios por PubFuture. Agilidade, 58 maior 66 vitalidade, 60 maior 68 aura, 56 maior 64 mana, 56 maior 64 regeneração do guerreiro tenaz. Quando seu HP cai abaixo de um certo nível durante uma luta, sua velocidade de regeneração de HP aumentará tremendamente. Tolerância à dor. Ganhe tolerância contra ataques considerados inferiores a grau 4. Reduz significativamente a chance de sofrer uma redução de estatísticas por veneno ou contaminação. Ganhe maior tolerância contra os mesmos ataques. Compreensão do domínio. Aumenta a chance de entrar no domínio. Aumenta a compreensão do usuário sobre o domínio a cada entrada. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 38, Bug duplicado. 1. Isabelle Kirmin,
aluna do segundo ano do departamento de magia, tinha uma preocupação muito profunda atualmente. Já se passaram cerca de 2 meses desde o incidente do despertar do vampiro de sua melhor amiga, Mari. Apesar de todo o caos que criou, na verdade não demorou muito para Mari se fundir novamente ao seu grupo de colegas. Maria. Você está almoçando? Durante a hora do almoço, Mari sugou uma grande quantidade de sangue como se fosse suco. É outra bolsa de sangue hoje. Devo lhe emprestar meu pescoço se você quiser um pouco de sangue fresco. emitiu. Você é muito magro, Ruine, então não. Eu preferiria que a pessoa fosse um pouco mais forte. Anúncios por PubFuture. Oh meu Deus, isso é tão gentil da sua parte. Oh. Mari agora estava bem o suficiente para brincar com seus colegas sobre sangue. Maria. NNN? Cane. Um estudante do segundo ano do departamento de cavaleiros, de repente caminhou até Mari e mexeu os dedos. O amor inocente desse menino de cabelos desgrenhados era tão óbvio e famoso que todos sabiam disso, exceto Mari. Na verdade, eu fiz uma doação de sangue ontem e levei uma bolsa de sangue enquanto fazia isso. Ele resolutamente tentou entregar sua bolsa de sangue como se fosse uma carta de amor. Aquele retardado. Ele achou que era um presente romântico ou algo assim. Mesmo tendo se tornado uma vampira, Mari parecia achar absurdo receber o sangue de um colega e balançou a cabeça com uma expressão preocupada no rosto. Está tudo bem. Estou recebendo regularmente bolsas de sangue mais do que suficientes da professora Josephine. Sério? Então devo te dar meu pescoço. Aquele retardado. Maldito idiota. Cane estava lendo um monte de romances e livros sobre vampiros desde que Mari se transformou em um, e parecia que um estranho conhecimento havia se instalado em sua cabeça. Ele achava que Mari aceitaria de bom grado se ele oferecesse o pescoço. Eu estou bem. Chupar diretamente de uma pessoa é perigoso. E bolsas de sangue são suficientes para encher meu estômago. Dizendo isso, Maria saiu da sala de aula enquanto Cane se tornou alvo de muitas críticas por criar uma atmosfera estranha. Seu idiota. Você não pensa em como Maria se sentiria. Não. Você precisa ser mais atencioso. Ok? Deixando para trás o retardado Cane, Isabelle perseguiu Mari. Como alguém que teve o sangue sugado por Mari, Isabelle lembrou o quanto ficou triste depois de sugar o sangue e as lágrimas que derramou. Ela estava perseguindo sua amiga para lhe dar palavras de consolo enquanto esperava que ela não estivesse se sentindo deprimida. Mas... Corin? Senhor Mare? Você terminou sua lição? No corredor do mesmo andar, Isabelle notou Maria encontrando alguém. Aquele cara. Corin Luke. Ele era o calouro que andava perambulando por Maria ultimamente e que exigia mais cautela. A sala de treinamento foi o lugar onde ela conheceu Corin. Ao mostrar uma tentativa imprudente de derrotar um corpo elemental como um calouro fraco do quinto ano, ele atraiu a atenção de muitas pessoas. A partir daí, ele começou a exibir sua presença por onde passava e Isabelle percebeu de lado que Mari começou a ter consciência dele. O oponente era um cavaleiro aleatório de grau 5. Mas após a avaliação provisória onde ele se saiu mesmo contra a mestre espadachim Luniarden, ele se tornou um tema quente entre seus pares. Atualmente, acreditava-se que ele tinha pelo menos grau 1, e havia rumores de que os professores do departamento de cavaleiros estavam preparando outro teste de classificação para Corin, que havia demonstrado um nível de habilidade sem precedentes. Nesse ponto, ficou claro que ele era muito mais forte do que os outros inicialmente o consideravam. Mas havia algo em Corin que Isabelle simplesmente não gostava. Senhor Mari. Você gostaria de um pouco de sangue? Uau, então tem outro retardado como Cane aqui. Você achou que Mari diria claro? E morder seu pescoço ou algo assim? Os adolescentes são todos idiotas. Ok. Funcionou? Os dois foram para uma sala de aula remota e trancaram a porta. Eles trancaram a porta. Isabelle correu apressadamente até a porta e encostou o ouvido na porta o máximo que pôde. Ouvir a voz sensual de sua melhor amiga e os goles atrás da porta foi uma experiência estressante. Certo. Senhor. Você pensou sobre o que falei da última vez?
A voz um tanto sonhadora de sua melhor amiga deixou evidente que ela não estava no estado de espírito certo para fazer um julgamento racional. Você conhece o terreno que compramos quando registramos o dojo da última vez? O dojo desabou de qualquer maneira, então eu estava pensando em construir uma pousada lá. Uma pousada? Sim. Que tal você investir um pouco? É sempre melhor ter mais dinheiro, entende? Talvez. Você deve. Aposto que o lucro será pelo menos 3 vezes o investimento. Eu estou certo disso. Isso foi obviamente uma farsa. O lucro sendo pelo menos 3 vezes o investimento. Não havia como Maria cair em um golpe tão ridículo. Ok. De quanto você precisa? Ela caiu nisso? Pare, Maria, pare. Você está sendo enganado. Você é como a típica imagem de uma sugar mom que se apaixona por um homem e arruína as finanças da família. Isabelle não pôde deixar de ficar surpresa com a inocência da amiga. Porém, após sentir que os dois estavam prestes a sair da sala de aula, ela rapidamente saiu correndo para o final do corredor e se escondeu atrás de uma parede. As duas pessoas logo deixaram a classe em estado de desordem. As bochechas de Maria estavam visivelmente coradas e ela tinha dificuldade para recuperar o fôlego. Você pode escrever o quanto precisar no cheque e retirá-lo. Muito bom. Meu amigo. Ela está sendo enganada. Um calouro do primeiro ano estava brincando com Mari. No entanto, esse não foi o fim dos acontecimentos surpreendentes. Foi bem quando Isabelle saiu da sala de treinamento depois de praticar magia. Senhor Corin, estou lhe dizendo que você pode abandonar as formalidades. É um pouco embaraçoso. Seriamente. Você está aqui para praticar de novo? Sim. Apenas um pouco de resistência básica. Isso é muito diligente da sua parte. Seja o que for, o básico é o mais importante. Vamos fazer isso juntos. O que? Quem é desta vez? Isabelle percebeu quem era aquela garota imediatamente após ver seu rosto. Alicia Arden, ela era a famosa neta de Garran Arden, o imperador da espada. Ela era a irmã mais nova da mestre espadachim Lunie Arden, que recentemente veio como instrutora convidada para o exame provisório. E além disso, havia notícias de que ela havia matado recentemente o infame criminoso João Doi. Por que um figurão tão grande? Isabelle era como as outras pessoas porque não sabia da presença de Corin Lorque e dos outros membros do partido durante o incidente de João Doi. Ei, Isabelle. Você está aqui para praticar? Foi quando um colega do departamento de cavalheiros ligou para ela enquanto saía da sala de treinamento. Ela estava suando muito e parecia que ela estava fora para um descanso rápido. Yeri. Você conhece aquele calouro ali? Calouro? Você quer dizer a senhora de Arden? Não. Quero dizer, o cara. Corin Lorque. Claro que eu faço. Você faz? Ele era muito famoso. Bem, não foi estranho porque ele se saiu muito bem contra a mestre espadachim Lunia, mas ele é famoso por ser louco. Há um boato de que ele usa 16 das 24 horas todos os dias treinando. Isso? Será difícil encontrar alguém que não conheça a Corin Lorque no departamento Kennedy. Você conhece o velho Aman, certo? Ele lhe dava-lhe refeição regularmente. Aquele velho teimoso. Qualquer estudante da academia sabia da infame obstinação do velho Aman. Ele era muito rigoroso quando se tratava de recompensas e punições. Distribuía recompensas aos estudantes diligentes e punia os preguiçosos. O vale-refeição foi a melhor forma de boa vontade que ele demonstrou aos seus alunos, e apenas 2 alunos entre os alunos do segundo ano receberam um dele. Você sabe o que? Ele até recebeu um ingresso para o Li da última vez. Ela estava falando daquele lugar onde batatas fritas eram vendidas por 1,5 moeda de prata. Não era aquele o melhor lugar para namorar que todo casal da academia sonhava? Espera. Isabelle. Você acha que isso é melhor ou isso? É o vestido que encomendei durante o banquete de inverno, mas acho que agora está um pouco pequeno. Sinto meu peito entupido, mas ainda não é muito bonito. Você não disse que ia dar isso para sua irmã? Por que você está tirando isso de repente? Na verdade, tenho que ir a um restaurante um pouco formal. Uau, tio. É algo relacionado à sua família? Eu acho. De certa forma. Que restaurante é esse? Depende do restaurante se for um jantar requintado, certo? Você conhece o Santo Panda? Isabelle não conseguiu conter o tremor das mãos.
Não tem como. Sério? Em estado de choque, Isabela estava pensando no encontro de fim de semana de Mari, que ela encobriu dizendo que estava relacionado à sua casa, mas foi quando uma voz inignorável chegou aos seus ouvidos. Oh, certo. Alice. Você tem tempo neste fim de semana? Tempo? Sim. Recebi um vale-refeição do velho Amã. É para um lugar chamado Tangerine Steakhouse ou algo assim. Uau! Você quer dizer aquela lendária franquia de carnes de alta classe? O que você quer dizer com lendário? É apenas uma franquia, não é? Não havia filiais na minha cidade natal, então nunca estive lá antes. Sim. Bem, você precisa de mais carne. Cavaleiros como nós precisam de carne para lutar. Concordo 100%. Vou te dar os ingressos, então vá comer com seu amigo. Se a conversa parasse aí, Isabelle teria considerado pura boa vontade. Isso vai ficar bem? E você, Sr. Corin? Já estive lá muito, então estou bem. Você gostaria de ir junto? O quê? Isabelle imediatamente virou a cabeça para Alicia e focou os olhos nela. Evidente pela forma como ela estava mexendo os dedos de vergonha depois de dizer isso, parecia que ela estava ciente de que havia proposto algum tipo de encontro. Caramba! Corin Locke. Como ele conseguiu enganar duas garotas em apenas 2 meses? Tudo bem também. Realmente. Ele estava com Mari. Então o que ele estava fazendo? Oh sim. Quanto dinheiro você tem? Dinheiro? Não muito. Você sabe a recompensa que recebemos. Estou te contando porque somos amigos. Lembre-se do investimento que falei da última vez, meu Deus. Isabelle percebeu que devia ser assim quando seu coração parou por um momento. Aquele maldito golpista estava estendendo seus braços diabólicos para a segunda filha da família Arden, embora já tivesse Mari. Embora Corin tivesse feito a oferta porque estava preocupado com seu colega que levava uma vida pobre, não havia como Isabelle estar ciente da vida empobrecida de Alicia e da falta de fundos de apoio devido ao fato de sua família estar no percentil 10 da população. O país. Esse não foi o fim do espanto de Isabelle. Ela estava indo para o refeitório da academia para comer e foi quando encontrou Corin Lorque conversando com outra garota. Refeição. Devo dinheiro a você ou algo assim? Era uma caloura vestindo roupas de freira concorrentes. Ela era o Han, que também era famosa entre os alunos do último ano por causa de sua roupa. Isabelle também se lembrava bem dela por ser a caloura que feriu Maria durante a aula prática nos campos de caça. Suzy. O que tivemos no fim de semana passado foi bom, certo? Acene com a cabeça. Que assustador, Corin Locke. Quantas mulheres inocentes ele atraiu com comida. Houve conversas sobre como a comida era a coisa que mais diminuía a vigilância das pessoas. Ele estava usando isso intencionalmente como isca para se aproximar lentamente delas. Se você gosta de fritos, pode vir comigo ao restaurante que vou nas ruas centrais. Ok, ele continuou indiferentemente com Lohan, como se estivesse acostumado a levá-la por aí. Ele não tem Mare. Ele não tem Alicia. Neste ponto, era mais assustador do que qualquer coisa. Corin Locke. Quantas garotas ele pegou com aqueles braços diabólicos? Oh sim. Você tem algum dinheiro? Eu conheço uma coisa incrível para investir. Faça o que você quiser. Que medo. Corin Lorque. Depois disso, quando Corin Lorque estava estudando com uma garota druida na biblioteca, e também quando sugeria furtivamente um investimento para seus colegas e o garoto que costumava ser famoso como mercenário. Devido a um estranho conjunto de coincidências, Isabelle esteve perto deles em cada um desses momentos e teve certeza. Corin Lorque deve estar planejando um golpe enorme. 2 semanas se passaram desde o incidente de Alicia e Lunia. Início de maio, uma refrescante brisa primaveril soprava suavemente enquanto eu estava fora da academia e nos arredores da cidade. Eu estava no dojo abandonado que comprei depois de pedir dinheiro emprestado a Mari para criar uma justificativa para lançar um desafio contra a Lunia e as 5 espadas. 5 moedas de ouro foram para registro comercial. Somando isso ao dinheiro gasto na reconstrução do ginásio original em um dojo, na contratação de um mercenário para ser instrutor por um dia e nos impostos, gastamos um total de 97 moedas de ouro. Era perto de $100.000, e tudo isso veio do bolso de Mari. Eu ainda estava grato pelo que ela fez. Mas, falando sério, eu não esperava que ela tirasse 100 moedas de ouro de uma só vez. Foi ao ponto que me perguntei,
Era tão fácil para os magos ganharem dinheiro? De qualquer forma, devido ao duelo entre Alicia e Lunia, o prédio estava praticamente destruído. Então agora eu estava pensando em usar as 50 moedas de ouro que Lunia me deu para a reconstrução para investir neste terreno. Em primeiro lugar, as moedas de ouro que foram dadas a mim e a Alicia como compensação por derrotar Jodoi, o assassino da cidade do Nevoeiro, totalizaram 110 moedas de ouro. Troquei o dinheiro que devia a Mari diretamente em investimento e também ganhei algum dinheiro de meus colegas. O que me surpreendeu foi que o Erhan e o El tinham mais dinheiro do que eu esperava. O Erhan tinha uma grande quantidade de propriedades administradas pela Nova Fé e, quanto a El, havia muitas coisas que ela trouxe da floresta e, portanto, tinha muitos bens em seu nome. Tanto Lark quanto Jaiger confiaram em minhas palavras e investiram uma grande quantia em um aluno, mas o maior choque foi obviamente do Ron. E pensar que ele era tão carregado. No total, ganhei 550 moedas de ouro e comprei todo esse terreno. Este terreno havia sido originalmente comprado por uma construtora para a construção de casas e tornou-se inutilizável quando a empresa faliu no meio da construção. Além disso, estava em um local um pouco questionável e, portanto, abandonado sem visitantes, mas eu estava planejando construir algo para usar como pousada neste terreno que comprei. A razão pela qual eu estava fazendo isso era simples. Obviamente era porque eu sabia coisas do futuro. Em breve haveria um festival de intercâmbio amigável com a Academia Purplialque do continente oriental no segundo semestre. Um grupo de turistas de todo o continente se reunirá para assistir a esse grande evento. Por causa de toda a procura, até as casas normais abriam os seus quartos vazios para receber hóspedes. Era a época alta da indústria hoteleira. Anúncios por PubFuture. As taxas de acomodação obviamente também iriam disparar. Centenas de moedas de ouro. Eles seriam reunidos de volta em menos de 2 semanas. Fácil. Isso não foi o fim. Se colocássemos várias barracas nas ruas próximas, estaríamos arrecadando muito dinheiro. Basta comprar um monte de carne bovina e suína barata para fazer espetos e isso daria uma fortuna. Taxas de investimento. O festival vai me pagar. Demanda. O festival também cuidará disso. Isto está quebrado. Viva a festa. Uar. Agora, isso é um erro de dinheiro. Em apenas alguns dias, chegou a hora de colher também as mandrágoras. Tudo estava indo conforme planejado. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 39 Bug duplicado 2. A Dama de Ferro, a velha veterana que serviu a Academia Merkava por 80 anos, Lady Josephine, estava quebrando a cabeça devido às constantes reclamações. Nossa ordem não pode permitir a admissão de demônios na academia. Esta é uma grave conduta criminosa contra a humanidade. Tem havido muitas preocupações na família real sobre a contínua aceitação de demônios pelo presidente. A Torre dos Magos solicita sua cooperação para pesquisar um vampiro vivo. Aceitando demônios como estudantes. Vocês estão brincando com fogo agora. Essas eram as posturas da antiga fé, da família real, da Torre dos Magos e da Aliança, mas não era como se fossem demais para lidar. Exceto pela velha fé, que era um grupo de fundamentalistas, o presidente Iril tinha um bom controle sobre a família real e a aliança e, quanto aos magos gananciosos da torre, era possível negociar com eles. A velha fé foi a única com forte resistência, mas suas forças não eram nada comparadas ao que eram no passado. Nossa ordem apoia as ações recentes do presidente. Acredito que todos deveriam ter a mesma oportunidade. Anúncios por PubFuture. Houve muitos crentes que escaparam do estado rígido e corrupto da antiga fé através da revolução religiosa e fundaram a nova fé. Eles, que agora se tornaram a principal religião do mundo, anunciaram que trilhariam um caminho diferente daquele da antiga fé. Uma de suas ideologias representativas era a atitude amigável para com os demi-humanos. Graças a isso, a academia conseguiu emprestar o poder da religião para acalmar a multidão por enquanto, mas... Clara. Presidente. O jovem vestindo terno limpo e carregando uma bengala, o presidente, veio se despedir colocando uma cartola na cabeça. Terei que sair por um tempo, disse ele. Você gostaria que eu fosse em vez disso? O presidente iria agora visitar várias organizações com documentos sobre Mari que haviam sido preparados pelos professores do Departamento de Magia. Vários professores como o professor Ronan seguiriam o presidente Iril e usariam os documentos de apoio para provar que Maria poderia controlar seu impulso de sugar sangue.
Para outros lugares pode estar tudo bem, mas você não gostaria de ir para a antiga fé, não é? Fechando os olhos, Josepine refletiu sobre a desenfreada caça às bruxas que aconteceu há 100 anos. Aquele cenário brutal durante sua juventude ainda estava vívido em suas memórias. Por favor, cuide deste lugar enquanto eu estiver fora. Josepine foi até a entrada da cidade para despedir o presidente. Demorou menos de 10 segundos com seu feitiço dimensional. Use o contato de emergência se algo acontecer. Eu vou. Desejo-lhe uma boa viagem. Depois de mandá-lo embora, Josepine assumiu seu papel e continuou trabalhando. Uma das agendas era um novo experimento com bestas demoníacas da professora Dane e uma colaboração com o professor Fermac. Por ser um experimento de uma besta demoníaca selada de grau único, era difícil permitir professores com menos de 10 anos de serviço. Este será o 10º ano do professor Fermac. Deveria ser bom permitir isso. O próximo na agenda foi o velho Aman, que trabalhava na academia há 30 anos, onde incluiu seus planos para um treinamento conjunto durante as férias de verão. Era um evento anual, então Josepine permitiu sem muita hesitação. Um experimento de regeneração de um vampiro. Professor Jar. Ele acha que ainda está na Torre dos Magos. Rejeitado. Construção do 3º dormitório. 1. Discutível. Permissão para um novo restaurante. Esse, pela aparência, era um restaurante de peixe oriental. Parecia ser um restaurante que servia peixe cru com arroz, tendência hoje em dia entre os mais jovens. Josepine poderia fazer um discurso inteiro sobre como era bárbaro comer peixe cru, mas pensando que esta era provavelmente uma cultura dos jovens que ela não conseguia entender, adiou o julgamento por enquanto. O Ahan não estava muito interessado nesta comida bárbara. Ela até foi à cidade recentemente após solicitar uma autorização oficial de saída. Considerando como ela costumava relutar em obter uma licença oficial por ter que pendurar um artefato de rastreamento o tempo todo, foi uma surpresa o quão obediente ela era. Corinne Locke. Era evidente que a mudança recente da criança foi por causa daquele cavaleiro. Uma parada antecipada no incidente de Mari no início do semestre e uma luta equilibrada contra a mestre espadachim Luni Arden. Além de ajudar na subjugação do infame assassino, John Doe, havia tantas coisas que ele havia feito e recentemente, parecia que houve vários debates acalorados entre os professores do departamento Knight sobre Corinne Locke. A questão era se eles poderiam deixar um aluno desse nível na 5ª série ou não. Josepine também estava interessada nesse aluno proficiente por um motivo um pouco diferente. Um cavaleiro de grau 5 que parou Maria como se tivesse previsto isso, que então teve uma luta surpreendentemente equilibrada contra Luni Arden. Depois disso, ele até ajudou a derrotar o infame John Doe. Um pedido de local para colher uma mandrágora. Ao localizar o nome de uma pessoa em quem ela estava pensando, Josepine observou cuidadosamente o formulário. Mandrágora. A semente que poderia ser trocada por 100 pontos durante a aula prática nos campos de caça era semente de mandrágora. Embora a professora Lulara de alquimia já devesse ter ensinado aos alunos como criar mandrágoras, a colheita era uma questão diferente. Era porque as mandrágoras tendiam a soltar um grito ridículo assim que eram arrancadas do chão. Este grito ainda teve um dano mágico, então não importa o quão Durão fosse um cavaleiro, seus tímpanos ainda poderiam entrar em erupção e poderiam até morrer na pior das hipóteses. Foi por isso que os pedidos tiveram que ser apresentados na hora de colhê-los. Não há nada de errado, mas, considerando o risco potencial de colheita de uma mandrágora, não foi nada estranho que um pedido fosse apresentado. Além disso, Corinne também havia anexado um plano de como iria fervê-lo e transformá-lo em um ensopado após a colheita. Não havia nada de errado com o aplicativo, mas havia algo que pesava em sua mente e era a localização. Isso não pode ser. Ele sabia onde era isso? Josepine imediatamente balançou a cabeça enquanto dizia a si mesma que isso era impossível. Porque os únicos que sabiam desse segredo eram ela mesma, o presidente e o traidor de 80 anos atrás. No lado oeste da academia, depois da grande biblioteca Mercarva, havia um grande laboratório que era adorado pelo departamento de magia. Os laboratórios ficavam próximos ao dormitório dos alunos do departamento de magia e depois de se aprofundar nas instalações em direção aos laboratórios dos professores, podia-se sentir uma fragrância muito profunda de ervas. Vamos colher mandrágoras num lugar como este.
Alicia perguntou em dúvida enquanto desconfiava do terreno vazio ao redor que não tinha nada além de folhas secas. Este lugar emitia uma aura muito sinistra. Quanto você sabe sobre mandrágoras? Eu sei que eles gritam muito quando são arrancados. Certo. Então, quando você estiver colhendo mandrágoras, você precisa ter certeza de que seus tímpanos não explodirão. Um tampão de ouvido de alta qualidade é obrigatório e é melhor se você estiver em um terreno vazio. Não seria melhor fazer isso em ambientes fechados se você quiser reduzir o risco de outras pessoas serem apanhadas? A pergunta dela era muito razoável, mas havia uma razão científica por trás da qual não podíamos fazer isso em ambientes fechados. Você vê. O som é refletido. Refletido? Houve um tempo em que eu gostava muito de alto-falantes. Depois de comprar os melhores alto-falantes de 8 polegadas e subwoofers de 12 polegadas, ajustei a sala instalando painéis de absorção de som ao redor. O que aprendi durante esse processo foi que o som era refletido depois de bater numa parede. Agora, o que aconteceria se o grito de uma mandrágora, tão alto quanto o volume máximo de um alto-falante de concerto, ecoasse dentro de uma sala fechada? E se aquela nota alta tivesse dano mágico adicional? Será um dano inicial infinito. Danos por respingo. É uma coisa. De qualquer forma, colher uma mandrágora dentro de casa é o mesmo que se matar. Foram necessários apenas alguns cliques de botão durante o jogo. Então eu não percebi isso até que a professora Luara, que fez experiências com mandrágoras, me contou sobre isso na última iteração. Ela falou sobre um experimento assustador que matou uma fera demoníaca em 10 segundos. Foi quando percebi pela primeira vez que monstros poderiam ser mortos devido à explosão de tímpanos. Você verificou se havia alguém por perto? Sim. Coloquei os sinais de alerta também. A propósito, por que você escolheu os fundos do laboratório? Por que ninguém vem aqui? O local que escolhi para a colheita da mandrágora foi atrás do laboratório ocidental da academia. O terreno aqui era mantido para o cultivo de diversos organismos mágicos, mas um erro com um protótipo acabou poluindo todo o terreno, o que resultou no seu abandono. Ou pelo menos essa foi a desculpa pública por trás do isolamento deste lugar. Na verdade, há uma passagem secreta que conecta ao laboratório subterrâneo aqui. O laboratório subterrâneo especial, onde apenas alguns professores da academia tinham permissão para entrar, tinha todos os tipos de bestas e espíritos demoníacos selados dentro, e esse lugar tinha uma passagem conectando-se ao laboratório. Havia apenas cerca de 4 pessoas além de mim neste mundo que sabiam dessa passagem secreta. Agora, alguma explicação era necessária para justificar por que um lugar tão cruel estava aqui dentro do campus da academia. Havia algumas bestas e espíritos demoníacos de grau único que não podiam ser mortos fisicamente. Um exemplo foi o Rei da Montanha de Ferro, que era impossível de matar sem uma habilidade especial. Esses monstros tiveram que ser selados em algum lugar e, como seriam imediatamente roubados quando selados em um local aleatório, eles tiveram que ser colocados sob a supervisão direta de pessoas fortes e outras coisas. Mas eles não são pegos toda vez, de qualquer maneira. Isso é mesmo significativo? Desculpe. Nada. Tanto quando eu estava jogando quanto na última iteração, fiquei muito acostumado a ver monstros fortes e selados sendo desbloqueados. Na verdade, o chefe final do segundo arco, King of Iron Mountain, foi um excelente exemplo de um incidente ocorrido durante um experimento, certo? Nós vamos começar. Golly. Por favor, não diga algo assim de lado. É para garantir que permaneçamos vigilantes. Coloquei os vasos onde as mandrágoras foram plantadas. Cada um dos potes tinha ouro, prata e mandrágoras normais plantadas dentro. Bem, uma mandrágora já estava longe de ser normal. De qualquer forma, tirei um protetor de ouvido, um especial que foi feito com a pele de uma raposa prateada do norte. Tanto Alicia quanto eu colocamos nos ouvidos e nos preparamos. Ranger Alicia. Você está pronto? Estou pronto, capitão. As mandrágoras não podiam ser colhidas sozinhas. Era necessária uma pessoa para agarrar a flor e arrancá-la, bem como um ajudante para cortar imediatamente as raízes do caule. Enquanto as raízes permanecessem intactas com o caule, a mandrágora continuaria com seu grito ridículo. Estou tremendo. Eu também estou ficando muito nervoso. Esta foi a 4ª vez que colhi uma mandrágora. Na última iteração, foi necessária a colaboração minha e do Sr. Park.
Eu puxei enquanto ele o cortava com magia. Vamos. Vamos. Anúncios por PubFuture. Agarrei o caule da mandrágora plantada Aqui vamos nós, Swish. Eu tirei de uma só vez. A face nua da mandrágora foi revelada nas raízes assim que arranquei. Era um rosto horrível que parecia um bebê recém-nascido 200 anos mais velho. Olá, amigo. O cara pareceu um pouco assustado com a luz solar repentina, mas mesmo assim abriu imediatamente a boca. What? Seu grito ecoou loucamente por toda parte. Se fosse meu filho gritando, eu ficaria muito feliz com o quão alto era, e teria pensado que ele era a segunda vinda de Alexandre, o Grande ou algo assim. Faça isso agora. Alicia. Alicia. Agora é sua hora de brilhar, verdadeira Alicia. Mostre-nos sua esgrima que pode até alcançar o Domai, o Ek. Alicia. Eu não tinha ideia de quando isso aconteceu, mas Alicia estava deitada com o rosto no chão e espumando pela boca. Observando como um de seus protetores de ouvido estava solto, percebi que seus ouvidos não estavam protegidos o tempo todo. Esse idiota não estava usando os protetores de ouvido direito. Eu era a única pessoa aqui com protetores de ouvido e, neste momento, não havia outra escolha a não ser eu mesmo cortar os caules da mandrágora. Tirando uma faca do bolso, passei-a para frente e para trás no caule como uma serra, enquanto ela começava a levantar a voz. Cook. Eu poderia durar até terminar de cortá-lo. A voz da mandrágora estava ficando cada vez mais alta. Cara, você acha que é bom em notas altas ou algo assim? Olho por olho, dente por dente. Vou compensar o seu som com o meu. Sou da Coreia, um país que possui o. Vou mostrar como são as 3 notas altas. TLN, Godadju, cantora coreana, é famoso por ter 3 notas altas consecutivas perto do final da música. Estou perdendo o cérebro. Céus. Fenda fenda. Traço. Traço. Vírgula fenda fenda. Cortar. Ao cancelar o grito da mandrágora com o meu, finalmente consegui cortar sua haste. O grito diminuiu lentamente e eu então joguei sua cara feia para baixo e desabei no chão. Tac. Parecia que meus ouvidos estavam cheios de sangue. Meus tímpanos estouraram um pouco. Se bem me lembro, acho que as mandrágoras ouro amarela e prata branca eram muito mais barulhentas do que as normais. Levantar. Tocar. Bati na Alicia caída, que imediatamente se levantou do chão. Eu não estava dormindo. Como se você não estivesse. Limpe sua barba antes de dizer isso. Enormec. Alicia baixou a cabeça envergonhada enquanto enxugava a baba espumosa da boca. Desculpe. Não se preocupe. Eu ia colher até prata hoje, mas... eu poderia confiar em Alicia. Vendo como ela cambaleou imediatamente após se levantar e desmoronou, eu simplesmente não pude deixar de duvidar dela. Fracasso. Foi então que ouvi o som de algo caindo de um lugar alto e virei os olhos para o lado. Deveria haver sinais sobre entrada restrita, então porque alguém estava andando em nossa direção. Olá, Corin. O que vocês dois estão fazendo aqui? O invasor era na verdade uma pessoa completamente inesperada. Em vez de uma invasora, seria mais correto dizer que ela era uma convidada não convidada. Senhor Mare. Você não disse que tinha um experimento no laboratório hoje? Estava barulhento, então pulei. Pulou? De onde? Inconscientemente levantei o olhar e descobri que uma das janelas do alto prédio do laboratório estava aberta em um ângulo estranho. Fica por volta do 12º andar. Ela pulou de lá? Senhor. Você realmente deveria tentar se tornar um cavaleiro. MHMM. Talvez se você me ensinar, Corin. Eu vi você andando com Junior Alice o tempo todo nas salas de treinamento. Bem, isso é porque nós dois somos cavaleiros. Então, o que vocês dois estavam fazendo aqui? Ela parecia bastante obstinada com essa pergunta. Eu estava pensando demais. De qualquer forma, mostrei-lhe a mandrágora morta, puxando-a do chão. Eu te disse da última vez, certo? Que já era hora de colher mandrágoras? Ah, entendo. Só então Mari relaxou a expressão e saltou em nossa direção. Você vai retirar o resto também? Nós sofremos alguns danos hoje, então eu estava pensando em fazer isso mais tarde. Com a Junior Alicia. HMM.
Precisamos de 2 pessoas para isso, então será mais fácil para mim formar dupla com Alicia. Deixe-me fazer isso por você. Espere. Será difícil cortar isso se você não for um cavaleiro. Arranca. Kay. Um tio. Prata. É interessante. Tinha acabado. Ela puxou muito cedo. A mandrágora branca prateada estava se preparando para soltar um grito sonoro. Kay, quieto. Oi. O que diabos? A mandrágora acabou de soluçar. Temos uma fazenda de mandrágoras em casa, sabe? Embora produzamos menos de 30 por ano, eu colhia muito quando era jovem. Como isso está relacionado com eles não gritarem? Mari levou um dedo aos lábios e inclinou a cabeça, antes de deixar escapar como se ela mesma não tivesse certeza disso. Depois de colhê-los por cerca de 5 anos, eles simplesmente pararam de gritar sempre que eu os arrancava. Oi. O Jiken. Isso foi semelhante a como os cães se tornaram dóceis quando foram ao veterinário. A mandrágora não ousava mais gritar e soluçava com uma expressão sombria no rosto. Olha, Corin. Para mandrágoras, você agarra o caule assim. Mari usou suas mãozinhas que tinham metade do tamanho dos meus braços para segurar habilmente o caule e as raízes, e torceu de uma só vez para separar o caule em um instante. A mandrágora morreu com um único grito reprimido. Seu cadáver ficou solto após uma morte horrível. Corin. Você vai fervê-lo até formar um ensopado? Ou você vai comê-lo cru? Os espumantes serão comidos crus e os normais serão usados para um ensopado. Realmente? Isso levará algum tempo então. Alicia Júnior. Sim. Sim. Senhor. Vou preparar o ensopado, então enquanto esperamos, você pode trazer mais alguma coisa para comer? Um pouco de carne de coelho e batatas servirão. Desculpe. Precisamos. Anúncios por PubFuture. Sim. Vou fazer um ensopado de coelho para você. Um ensopado de coelho. Roger, capitão. Alicia fugiu rapidamente após uma saudação. Porque de repente perdi minha posição de capitão. Senhor Mare. O que devo fazer? Você não precisa fazer nada, Corin. Desculpe. Você não precisa fazer nada. Eu farei tudo por você. Suas palavras tinham um encanto estranho que tornou difícil para mim rejeitá-las. Mamãe. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmão.